O Irã teve grandes manifestações contra o regime recentemente, mataram milhares de pessoas também. Ou seja, é uma situação de muito mais tensão do que, por exemplo, a América Latina, que em comparação é uma região E totalmente nisso aí que você estável. está falando, ó, acabaram de mandar uma pergunta aqui, ó, o Egon mandou aqui 5 pra gente. A guerra entre Israel e Hamas pode desencadear uma nova primavera árabe? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que não. Em Israel, eu acho que assim, nada daquilo que está acontecendo agora é positivo. Né? Então, quando eu digo, olha, possivelmente pode ter um impacto positivo, não quero dizer que ainda bem que isso não, é terrível. Certo. Em Israel, eu acho que talvez depois do Netanyahu sair do poder, de certa forma, Israel vinha vivendo uma primavera árabe. A grande maioria dos meus amigos israelenses iam para a rua toda hora para manifestar contra Entendi. o que eles chamam de golpe judicial do Netanyahu. Então, essa guerra me parece ser o fim dele. E depois, dependendo da situação em Gaza, pode ser que depois algum grupo político um pouco mais moderado possa Surge surgir. ali. Entendi. Na Palestina, eu acho que a situação é tão desesperadora assim do ponto de vista humanitário, eu não consigo imaginar nada desse tipo. Em outros países, sim, teremos nos próximos dias grandes manifestações, mas eles não têm um cunho pró-democracia, pró-participação, eles são anti-Israel. Entendi. Isso, por incrível que pareça, para vários países é um problema, porque ter pessoas na rua é sempre o problema, porque essas pessoas depois podem querer outras coisas. Então, Claro. o hábito de se manifestar para a aliança do Egito, por exemplo, é um problema. Eles não querem as pessoas na rua, mas eu sou cético, assim. Eu não acho que eu acho que os governos ditatoriais do Oriente Médio, como no Egito, hoje sabem como reprimir qualquer movimentação desse tipo. E é justamente por isso, muita gente pergunta, por que os egípcios não querem permitir a entrada de refugiados palestinos? E há Certo. dois motivos. Em primeiro lugar, os egípcios dizem, se Israel expulsar a população de Gaza, 2,3 milhões de pessoas, e a gente aceitar eles aqui, eles nunca mais vão voltar. Então Israel está querendo resolver, entre aspas, o problema da Palestina, expulsando gente, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente quer ajudar na construção de um Estado da Palestina. Mas, em segundo lugar, Hamas possui ligações íntimas com a Irmandade Muçulmana, que chegou a ganhar eleições depois da Primavera Árabe no Egito, depois foi derrubado num golpe militar. Então, o governo militar egípcio teme a entrada de pessoas radicalizadas da Palestina que podem promover É isso, né? instabilidade Isso que é o política. problema, que nesses momentos é que surgem esses grupos, né? Sim, sim, sim. Que tá tudo instável, né? E o Egito passa por uma situação econômica terrível, terrível. E olha, a gente às vezes Então tá meio que certo o que o Egito tá fazendo, porque ele é o único ali que tá meio fechando, né? eu sempre, assim, eu É sempre complicado evitar falar que está certo ou certo e errado, errado. né? Eu sempre, o que eu tento fazer como analista político, né, nos debates também eu falo assim, certo ou errado aí cabe a cada um a decidir, mas eu quero pelo menos explicar quais são os motivos que levam a Certo. pessoa a decidir isso ou aquilo. Nunca é uma loucura, sempre tem algo aí que explica. No caso do Egito, é preciso lembrar, os outros dois vizinhos do Egito, Líbia em guerra civil, Sudão em guerra civil, terrível, aliás, terrível. A gente não está prestando atenção agora, mas uma guerra que produziu milhares de mortos e que levou 9 milhões de sudaneses a buscarem refúgio no Egito, que é um país onde 30% da população sim, vive abaixo da linha de pobreza e onde o governo está muito preocupado com instabilidade política de levantes contra um governo que não consegue fortalecer a economia, que está em estado terrível, que sofreu na pandemia e depois com a invasão russa à Ucrânia, disparou o preço do trigo, que gerou um desespero generalizado no Egito.
Então, esse país está numa situação muito difícil. Agora, aceitar milhões de pessoas de Gaza, É complicado também, né? complicado também. Eu não quero aqui defender o presidente egípcio. Eu só digo assim, os egípcios não... Estão todo mundo numa situação extremamente tensa, que, aliás, impacta o Brasil também, porque o governo brasileiro ainda não conseguiu tirar os brasileiros de lá, Gaza. né? Ainda não A conseguiu. fronteira está fechada. Entendi. E o Egito está seriamente preocupado que permitir a saída dos estrangeiros, ou daqueles que pelo menos têm dupla nacionalidade de Gaza, pode levar a uma espécie de tumulto lá. Vai virar um caos o E país. as pessoas vão atacar o posto da fronteira e querer entrar no Egito, que é na península de Sinai, onde o governo do Egito está combatendo uma insurgência islâmica. Então, É lugar muito complicado, fácil não né? há no Oriente Médio. assim. Caramba, cara. E aí, nessa história toda, até perguntaram aqui, meio que a gente esqueceu até da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Sim, E não parou, né? Continua, né? pois é. E aí, nesse ponto, a minha preocupação em tudo isso é essa. Surge um negócio aqui, tá tendo uma outra... Porque antes até disso, isso entre o Hamas e Israel... Porque é o Hamas contra Israel, né? Isso a gente considera guerra ou não? O que a gente considera? Então, é uma pergunta muito interessante. E olha, a briga em relação a isso é entre pessoas que estudam isso há décadas. Por quê? A Palestina é reconhecida como um Estado pela maioria dos países do sul global. Certo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, há um embaixador da Palestina. E eu lembro que eu fiz uma série de palestras em 2011 e convidei o embaixador da Palestina, de Israel e do Irã, mas em dias diferentes. E já naquela época, assim, era gente acusando como você pode, nem sequer é um Estado, não sei o que, enfim. A Palestina, portanto, é um Estado autônomo já, não está tão claro assim, porque por muitos países não é reconhecido como Entendi. Estado. Então, uma guerra, a princípio, a gente qualifica como um conflito entre dois estados. Tá. Mas Gaza não tem autonomia hoje. Tudo bem, tem um embaixador, etc. Mas assim, não está claro aquilo. Alguns dizem, na verdade, o que está acontecendo agora é uma espécie de missão militar anti-insurgência. Mas eu descrevo geralmente como uma guerra. São duas entidades claramente delineadas e Israel está atacando outro cometeu um ataque E terrorista. Israel considera que ela está numa guerra, né? Porque Sim. eu vi essas mensagens assim. Sim, né? sim, Estamos sim, numa sim. Mas guerra, não vamos está falar. assim. A princípio, sim, estamos falando de uma guerra. Entendi. E em função da relevância que isso da relevância simbólica, da capacidade de polarizar. E não é só aqui no Brasil. Na Colômbia, muita polarização. Chile, Argentina, na Europa também, porque na França, por exemplo, a terceira maior população judaica do mundo, grande população árabe, muita tensão nas ruas, altíssimo risco de ataque terrorista, etc. Na Alemanha também Não, muita já teve tensão. um Assim. agora, né? Sim. Não se sabe ainda Ainda não falaram. 100%, ninguém sempre assumiu. aquela coisa. Parece que tem ligação, a gente precisa tomar cuidado, mas é uma possibilidade real que tenha sido em reação ao conflito. Ataques antissemitas na Alemanha, em parte pela extrema-direita, que é genuinamente antissemita porque é nazista, mas também uma extrema-esquerda que é anti-Israel e uma parte da população muçulmana que cresceu muito em função da migração. Então, aí, alianças muito estranhas assim, nesse sentido. E a gente não está olhando mais para a Ucrânia. A guerra na Ucrânia continua. E o conflito entre Israel e Hamas, a princípio, é uma boa notícia para a Rússia, porque a Ucrânia precisa se manter no radar do debate público ocidental para que a opinião pública continue apoiando
a ajuda financeira, militar Claro. do Ocidente aos ucranianos. Porque tem uma coisa interessante. A diferença entre